Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, jornalista da Gazeta do Povo, e queria trazer aqui um tema para reflexão, um assunto que a gente tem abordado bastante nas nossas reportagens, a imprensa toda está cobrindo e que costuma gerar muita discussão, especialmente entre os leitores e internautas, muita polarização, e não deveria ser assim. Deveríamos estar todos unidos em torno desse tema, que é abstinência sexual de adolescentes. Primeiro é preciso esclarecer quem é adolescente conforme descreve a lei brasileira. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a partir dos 12 anos a gente já considera adolescente. Só que tem o seguinte, a lei penal, o Código Penal brasileiro prevê que sexo com menores de 14 anos é crime, estupro de vulnerável. Então tem uma faixa da adolescência aí que fica protegida pela lei, mas desprotegida pelos costumes. Quando se fala em abstinência sexual de adolescente, não se está mencionando a abstinência sexual de jovens, aqueles que já estão mais perto da fase adulta. E por que esse assunto virou uma polêmica tão grande? Simplesmente porque quem primeiro falou dele foi a ministra Damares Alves, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que costuma ser muito criticada sempre que traz algum tema da área de costumes, digamos assim. E ela disse o seguinte: o que o Ministério propõe a partir de agora, a partir desse governo, é trazer o tema da abstinência sexual do adolescente como uma alternativa nas campanhas de prevenção à gravidez de adolescentes. Já de cara teve gente criticando que o governo ia parar de distribuir camisinhas, preservativos femininos, até pílula anticoncepcional, que as campanhas de conscientização pelo sexo seguro iam ser encerradas, e não foi nada disso que a ministra disse. O próprio Ministério da Saúde, que é o órgão responsável pela distribuição de métodos contraceptivos para os estados, que depois distribuem para os municípios e fazem chegar aos postos de saúde para a população pegar, o próprio Ministério da Saúde disse que nada vai mudar nas campanhas que já vinham sendo feitas em relação à prevenção de doenças transmissíveis pelo sexo e também de gravidez precoce. Teve gente que chegou a dizer que estavam propondo tirar direitos dos adolescentes. Também não foi isso que foi dito. A ideia é justamente garantir o direito à adolescência segura, sadia, saudável, como está previsto, aliás, na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, leis que inclusive chamam a sociedade para agir. Na Constituição e no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, está escrito isso, que a prevenção da saúde mental, da saúde física e emocional das crianças e do adolescente é responsabilidade do Estado e também da sociedade civil organizada. Portanto, nenhum de nós, adultos, podemos nos omitir em relação a proteger crianças e adolescentes, seja do que for, que dirá de gravidez precoce e indesejada. E aí vamos a alguns dados estatísticos para reforçar essa reflexão. O Observatório Nacional da Família, que é um órgão de pesquisa instalado dentro do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, vinculado à Secretaria Nacional da Família, fez no levantamento mais recente a seguinte constatação: os meninos brasileiros estão iniciando a vida sexual aos 12 anos e 9 meses e as meninas aos 13 anos e 7 meses. É muito cedo e, reforçando, é abaixo do que prevê a lei penal em relação a crime. Sexo com menores de 14 anos é crime, é considerado estupro de vulnerável no Brasil. Tem várias entidades já que trabalham com jovens, orientando, auxiliando. Não é aula de educação sexual, mas é trazer informações para fazer o jovem se sentir mais seguro e entender que ele precisa estar maduro emocionalmente para iniciar a vida sexual. Por isso, normalmente é melhor esperar uma idade um pouco mais avançada, mais próxima do que a gente considera a vida adulta. Um desses órgãos da sociedade civil, digamos assim, é o Instituto Eu Escolhi Esperar, que foi inclusive citado pela ministra Damares quando ela trouxe esse assunto para discussão. Eu conversei com o teólogo Nelson Ferreira Neto Júnior, que é idealizador e diretor desse Instituto Eu Escolhi Esperar, e antes mesmo de idealizar, criar esse instituto, já tocava um movimento, fazia palestras em igrejas com esse mesmo nome, Eu Escolhi Esperar,
e ele tem uma experiência de quase 10 anos discutindo sobre sexualidade com adolescentes e propondo que os adolescentes conversem entre si e não fiquem se sentindo pressionados pela sociedade, pelos filmes, pela indústria cinematográfica, pelos seriados que eles assistem, pela internet, pelos grupos de amigos, que eles não se sintam pressionados a deixar de ser virgens. O que o diretor desse instituto diz? Que funciona muito bem conversar abertamente com adolescentes nesses termos para mostrar que eles vão sim continuar pertencendo aos seus grupos de amigos, mesmo que decidam esperar para iniciar a vida sexual. E que esse simples apoio, essa simples abertura para esse diálogo já melhora a conscientização dos adolescentes e atrasa o início da vida sexual, o que, claro, vai ter reflexos na vida desse adolescente. Esse teólogo do Instituto Eu Escolhi Esperar tem estatísticas que mostram que o Brasil lidera na América Latina o índice de adolescentes grávidas, enquanto que os Estados Unidos, que também fazem parte das Américas, estão entre os países com o menor número de adolescentes grávidas. Aí ele foi comparar o que existe de diferente em termos públicos, governamentais, mas também de sociedade, porque claro que a pressão social do grupo existe entre os adolescentes daqui e os de lá, o cinema é universal, está todo mundo assistindo os mesmos filmes, exposto ao mesmo conteúdo na internet, mas os governos tratam isso de forma diferente. Lá nos Estados Unidos já há 30 anos que foi colocada a questão da abstinência sexual como alternativa nas campanhas de governo, e aí lá eles tiveram resultados nesses 30 anos bem expressivos, enquanto aqui no Brasil a gente só foi aumentando o número de adolescentes grávidas. Então, se você tem adolescentes em casa ou crianças que vão passar pela adolescência, conhece quem tenha, convive com adolescentes, se você é professor, se você se preocupa com isso, mesmo que não conviva com adolescentes, entre nessa discussão de uma forma saudável, não para rivalizar, não para antagonizar, mas para acrescentar. Se todo mundo começar a falar, a pressão sobre os jovens diminui, eles vão ver que eles vão continuar sendo aceitos mesmo que decidam fazer sexo mais tarde, começar a vida sexual mais tarde, e vão ter uma infância mais segura, uma adolescência mais sadia para chegar na fase adulta, como deveriam ser, como adultos saudáveis e conscientes.